Biologia molecular de procariontes. Puxa a vinheta, Charles Darwin. Fala galera maravilhosa, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal Biolodúvidas com o professor Patrick Gomes, e hoje eu vou estar falando da biologia molecular e celular de procariontes. Patrick, por que você não usou o nome bactérias? Porque bactérias faz parte, ou melhor, bactéria é um organismo procarionte. Isso não implica que ela vai ser o único. Então aqui nessa aula eu vou estar falando de bactérias, de micoplasma e de cianobactérias. Mas antes de qualquer coisa, antes de você dar continuidade nessa aula, saiba o que eu vou explicar aqui. Nessa aula você vai aprender as características internas e externas de um organismo procarionte. Você vai aprender a diferença de bactéria gram-positiva e gram-negativa. Você vai aprender os diferentes mecanismos de transmissão de material genético entre as bactérias. Você vai aprender o que é endotoxina, exotoxina. Você vai aprender os mecanismos metabólicos das bactérias, como elas utilizam o seu material orgânico para produzir energia. Você também vai aprender algumas características do micoplasma e algumas características das cianobactérias. Então a aula está muito boa. Antes da gente dar continuidade, uma coisa que eu quero que você lembre. Existem células procariontes e células eucariontes. A diferença entre essas duas células é que as células procariontes são células que não possuem envoltório nuclear. Células eucariontes são células que possuem envoltório nuclear. Portanto, a gente costuma dizer que célula procarionte não tem núcleo e célula eucarionte possui núcleo. Por conta que a célula procarionte é uma célula pobre em membranas, então é uma célula que você não vai encontrar nela organelas citoplasmáticas. É uma célula pobre em organelas, diferente das células eucariontes, que é uma célula riquíssima em organelas. Patrick, mas pelo fato das células procariontes não terem organelas, elas são simples? É isso que você vai descobrir aqui nessa aula de hoje. Então, começamos a aula diferenciando logo de cara o que é uma célula procarionte e o que é uma célula eucarionte. Então, você viu aqui as imagens que eu coloquei. Então, olha só, pega a caneta, pega o papel e vem aprender comigo a biologia molecular e celular de procariontes. Vem comigo agora. Beleza, né? Então, como eu já havia falado, a diferença principal entre uma célula procarionte e uma célula eucarionte é a presença e ausência de um sistema de membranas. Enquanto as células eucariontes vai ser uma célula rica em membranas, portanto vai ter um envoltório nuclear e rica em organelas, você não vai encontrar isso nas células procariontes, uma vez que são células que são pobres em membranas. Então, ela não vai ter nem envoltório nuclear e também não vai existir organelas membranosas. Então, acompanha comigo aqui as características estruturais de um organismo procarionte. Apesar da sua complexidade, a estrutura das bactérias é simples. Simples porque não vai possuir muita coisa, vai possuir pouca coisa. Mas apesar de ser pouca coisa, são estruturas bem complexas. Você vai encontrar em um organismo procarionte membrana plasmática, você vai encontrar em alguns organismos procariontes a parede celular, não em todos, em alguns, na maioria, diga-se de passagem. Você vai encontrar cápsula, cápsula sim vai ser bem poucas bactérias vão possuir cápsula, todas as bactérias vão possuir o citoplasma. As bactérias não vão possuir núcleo, mas vão possuir o nucleóide, que é uma região que não é no centro, mas é uma região que vai estar ali agrupando o material genético. E você também vai encontrar nesse organismo os prolongamentos filamentosos, como cílios e flagelos, que vão estar ligados aí à questão de locomoção e adesão da bactéria. Eu também vou estar comentando. Então, acompanha comigo aqui a primeira estrutura que eu quero que você conheça. Membrana plasmática. Basicamente, as mesmas características da membrana de uma célula eucarionte, as mesmas características você vai encontrar numa célula procarionte. Aquela membrana que vai ser um revestimento de proteção
e permeabilidade seletiva. A função dessa membrana plasmática em células procariontes é a mesma das células eucariontes e vice-versa. Vai causar o revestimento, vai estar promovendo a proteção e vai ter a permeabilidade seletiva, ou seja, vai estar selecionando quem entra e quem sai. Sobre a questão de característica química dessa estrutura, basicamente também vai ser feita da mesma forma como as células eucariontes. Vai ser rica em lipídios, rica em proteínas. Portanto, vai ser uma estrutura anfipática ou anfifílica. O que isso quer dizer? Essa característica aí resume tudo o que é a membrana plasmática. Uma bicamada fosfolipídica, diga-se de passagem que possui diversos fosfolipídios, dentre eles os esfingolipídios, que são de fundamental importância para a composição dessa membrana. Vai possuir proteínas integrais, proteínas periféricas, proteínas receptoras, proteínas transportadoras. Então perceba que também vai existir aí uma diversidade de proteínas trabalhando na questão de selecionar quem entra e quem sai e também na questão de promover a proteção da célula. Então, bactérias vão possuir membrana igualmente às células eucariontes, com relação à membrana plasmática, que é aquela camada que vai estar formando a célula. Entretanto, acontece um grande barato aí nas células procariontes, o que não acontece nas células eucariontes. Olha só, pode acontecer não, todas as bactérias vão possuir o que chamamos de mesossomos. Mesossomos são invaginações que acontecem ao longo da membrana plasmática. Olha só, acompanha aqui comigo, aqui eu estou passando o dedinho. A membrana plasmática ela pode ter invaginações, e essas invaginações aqui, elas podem estar formando septos e podem também estar formando paredes celulares. Então essas invaginações aqui, deixa eu voltar. Essas invaginações aqui, elas são de fundamental importância porque vão possuir membranas semelhantes às mitocôndrias. Então, você não vai imaginar o que acontece. O processo de respiração celular em bactérias acontece nessa estrutura. Patrick, eu não sabia disso. Pois é, o processo de respiração celular acontece nos mesossomos, ou seja, o processo de produção de ATP acontece aí nesses prolongamentos, nessas invaginações da membrana plasmática chamada de mesossomos. Então eu coloquei aqui só essa frasezinha para poder a gente amarrar isso. Estruturas delgadas que ficam abaixo da parede celular e da membrana plasmática e percorrem por toda a região mais externa do citoplasma e mais próximas às membranas. Essa região possui proteínas que são responsáveis pelo direcionamento de elétrons energéticos que vão se dissipando a fim que forme ATP. Então os mesossomos são estruturas fundamentais para bactérias que fazem respiração celular. Por que é que eu uso isso? Porque tem bactérias que não vão fazer respiração celular, vão fazer fermentação ou fotossíntese. Então, mesossomos é uma estrutura de fundamental importância para as bactérias e vão estar aí sendo encontradas na membrana plasmática, ok? Próxima estrutura, o citoplasma. No citoplasma a gente vai estar encontrando lá diversos grânulos e principalmente nucleóides. Quando eu utilizo a expressão nucleóides no plural, é porque vai existir mais de um nucleóide. Nucleóide é essa região onde se abriga uma grande quantidade de material genético da bactéria. Não se engane, bactéria tem DNA e bactéria tem RNA, pessoal, beleza? Bactéria tem DNA e tem RNA, afinal é o RNA que vai ser utilizado para a produção de proteínas. Então, olha só, nucleóides, DNA com extremidades fundidas. O DNA da bactéria ele tem uma capacidade de suas extremidades se fundirem e ele ficar de forma circular, formando o que chamamos de nucleóides. Entretanto, um nome que você não vê comum quando se fala em DNA bacteriano é o nome cromossomos. Mas cuidado, bactéria sim forma o cromossomo, só que tem um pequeno detalhe. O DNA da bactéria se divide por ficção longitudinal. Não ocorre aparecimento de cromossomos condensados.
Do mesmo jeito que acontece com as células procariontes com relação à duplicação do DNA, aquela duplicação semiconservativa, também vai acontecer aqui nas células procariontes. O DNA da bactéria ele vai estar se dividindo por duplicação semiconservativa. Entretanto, porém, sobretudo, não vai acontecer o aparecimento de cromossomos condensados. Você não vai ver essa condensação cromossômica, mas a gente costuma também chamar cromossomo esse estado em que o DNA se encontra de forma circular. Então, no citoplasma bacteriano vai existir um nucleóide, que vai ser essa massa de material genético que também sofre processo de replicação. Além disso, vai possuir uma diversidade de ribossomos. Esses ribossomos, por sua vez, eles vão estar associados a RNA mensageiros, formando os polissomos, e essa estrutura vai estar ligada diretamente ao processo de produção de proteínas. Lembra que bactéria é rica também em proteínas, então deve ter um sistema que vá produzir proteínas. Então vai ter DNA, RNA e ribossomos, ok? Olha só, com relação à parede celular da bactéria, que é algo que gera muita curiosidade no meio científico, é porque a parede celular da bactéria, gente, ela é fundamental para a sua proteção. A bactéria possui parede celular e é fundamental para a sua proteção. É graças à parede celular que a bactéria pode sobreviver em diversos meios. Agora, lembra de uma coisa: micoplasma não tem parede celular. O único organismo procarionte que você não vai encontrar parede celular é o micoplasma. Olha só, como eu já falei agora há pouco, vai promover a proteção. Então, graças à parede celular, a bactéria ela vai estar sobrevivendo em qualquer lugar. Por isso que é um dos organismos mais bem adaptados aqui na Terra. Então, a parede celular vai ser uma camada formada em cima da membrana plasmática. E outra coisa, ela é impermeável. Ela também vai ter uma propriedade de selecionar quem entra e quem sai. E também é graças a ela, já que eu falei que sobrevive em qualquer lugar, é graças à parede celular que a bactéria pode viver no meio hipotônico ou no meio isotônico, hipotônico e hipertônico. Então, a parede celular ela pode estar vivendo no meio isotônico, que é o normal, hipotônico e hipertônico. Isso acontece graças à parede celular. Então, é de fundamental para a proteção da bactéria. Por isso que eu estou só repetindo isso. Contém determinantes antigênicos. Então, espere o seguinte: a parede celular ela também promove a liberação de antígenos. E é graças a essa liberação de antígeno que pode-se perceber que existe uma diferença química e estrutural entre as paredes celulares de bactérias. Olha só, devido às suas propriedades, as bactérias são divididas em dois grupos: as gram positivas e as gram negativas. Se liga só, existe aí uma coloração, uma técnica de coloração chamada de gram. Bactérias que têm a capacidade de se colorar com essa técnica são as gram positivas, que ficam numa coloração arroxada. Bactérias que não fixam esse corante são gram negativas. Então, por conta dela não fixar esse corante, colocam nela um outro corante que vai deixar ela com essa característica meio vermelha, meio rosa. Então, gram positiva é uma bactéria de coloração roxa, digamos assim, e gram negativa é uma bactéria de coloração avermelhada, digamos assim. Gram positiva fixa o corante, gram negativa não fixa o corante. Se liga nessas características de bactérias gram positivas. Olha só, lembre que a parede celular ela aparece acima da membrana plasmática, membrana que eu falei agora há pouco, camada fosfolipídica, característica anfipática, permeabilidade seletiva. Por mais que exista na bactéria a parede celular, a membrana plasmática vai continuar tendo a mesma função. Olha só aqui a característica de uma bactéria gram positiva. É simples, sendo formada por uma espessa camada de peptidioglicanos. Geralmente possui ácido teicoico. Olha aqui, essa camada aqui é o que chamamos de peptidioglicano. É cadeias de aminoácidos
junto com cadeias de hidratos de carbono. Então é glicose junto com proteína formando esse peptidioglicano, que é o que vai dar de fato a resistência bacteriana. É o que vai dar de fato a consistência e a resistência da parede celular. É graças a esses peptidioglicanos. Então, na bactéria gram-positiva, você vai perceber uma espessa camada de peptidioglicano, diferente do que acontece com as bactérias gram-negativa. A gram-negativa, eu fiz questão de colocar essa imagem aqui do livro de Junqueira Carneiro, que é a imagem que eu mais gosto quando eu vou falar sobre gram-negativa. Olha só, ela vai possuir uma diversidade de camadas, ou seja, vai ser mais complexa do que a gram-positiva. Então, essas camadas aqui, cada uma vai ser feita de uma estrutura e cada uma vai ser de uma coisa diferente. Olha só, uma camada de peptidioglicano. Então, acompanha comigo. Eu tenho aqui a membrana plasmática e a primeira camada acima da membrana plasmática é uma camada de peptidioglicana, um pouco mais fina com relação à gram-positiva, mas vai possuir aqui essa camada que, por sua vez, vai dar aí a questão de resistência, a questão de proteção à bactéria. Vai possuir também uma camada lipoproteica, ou seja, acima dessa camada de peptidioglicano vai haver uma camada lipoproteica. Haverá também acima dessa camada uma outra membrana externa. Já pensou? Além de possuir essa membrana, vai possuir aqui uma outra membrana. Essa membrana vai possuir as mesmas características da membrana plasmática. Vai ser aí hidrofóbica, hidrofílica, uma característica anfipática. Entretanto, nessa membrana vai existir o que chamamos de proteínas porinas, que vão causar na parede celular a permeabilidade. Então, as porinas são proteínas que vão ajudar no transporte. E também vai ter uma camada lipoproteica. Essa camada lipoproteica vai ficar acima dessa camada da membrana externa e também vai estar ligada à questão de produção de antígenos. Então, a gram-negativa é mais complexa do que a gram-positiva. Olha só agora isso aqui. Algumas bactérias vão possuir o que chamamos de cápsula. Então, além de possuir membrana, além de possuir parede celular, algumas bactérias também vão estar possuindo cápsula. Essa cápsula, gente, ela vai estar presente tanto em gram-positiva como em gram-negativa. Então, eu vou apontar aqui para você na imagem essa cápsula. Tá aqui, ó, na cor vermelha. Tem propriedades imunológicas. Já foi provado que bactérias secretam antígenos graças a essa cápsula, ou seja, por meio dessa cápsula. Com relação ao metabolismo de procariontes, olha só, a bactéria pode viver em qualquer lugar, na água, no frio, na terra, em qualquer lugar. Seja uma extremidade muito fria, seja uma extremidade muito quente, ela pode viver em qualquer lugar. Dessa forma, o seu metabolismo deve ser bem adaptado ao lugar em que ela vive. Você vai encontrar bactérias fototróficas, que são bactérias que produzem a sua matéria orgânica a partir da luz. E você vai encontrar as bactérias quimiotróficas, que são bactérias que têm a necessidade de adquirir substâncias para poder extrair daquela substância materiais para produzir o seu ATP. Dessas bactérias quimiotróficas, a gente vai encontrar as quimiliototróficas, que são bactérias que utilizam compostos inorgânicos para a obtenção de energia. E as bactérias mais comuns, as quimiorganotróficas, são bactérias que utilizam matéria orgânica para a extração de energia e, consequentemente, a produção do seu ATP. Olha só, as bactérias quimiorganotróficas ou vão estar oxidando ou vão estar fermentando. Então, ela vai estar ou oxidando aquela matéria orgânica ou também vai estar fermentando, um processo mais simples do que a respiração celular. Graças a esse processo de quimiorganatotrofia, digamos assim, você vai encontrar bactérias anaeróbias que não utilizam oxigênio.
bactérias anaeróbias facultativas, que podem ou não utilizar oxigênio. Então, se tem um lugar que tem oxigênio, elas fazem a respiração celular. Se tem lugar que não tem oxigênio, elas fazem a fermentação. E bactérias aeróbias, que são bactérias que necessitam sim do oxigênio para poder produzir a sua energia. Se liga nesse dado aqui agora. Todas as bactérias parasitas são bactérias quimiotróficas. Ave Maria, quase que não sai. Quimiotróficas. Todas as bactérias parasitas são assim. Olha só. Elas podem liberar endotoxinas e exotoxinas. Então, a endotoxina e a exotoxina são substâncias que as bactérias parasitas secretam. Tomei a liberdade de colocar aqui novamente uma imagem, um print do livro de Junqueira Carneiro, Biologia Molecular e Celular, onde ele traz algumas diferenças de exotoxinas e de endotoxinas. Então vale muito a pena você se ligar aqui. Eu não vou ler todo, eu vou dizer só o que eu achei mais relevante. As exotoxinas secretadas pelas bactérias atingem concentrações altas em meio de cultura. Endotoxinas, parte integrante da parede das bactérias gram-negativas, são liberadas principalmente quando as bactérias morrem. Então percebe aí que as endotoxinas estão mais ligadas às glândulas positivas e são liberadas quando a bactéria morre. Exotoxinas, tanto a positiva como a negativa vai estar produzindo. A endotoxina, ela é de exclusividade de células grãs negativas, então encontradas exclusivamente nas bactérias grãs negativas. Uma outra coisa que eu achei aqui legal foi o seguinte: as exotoxinas são altamente tóxicas. Quando injetadas em animais de laboratório, bastam alguns microgramas para causar morte. Então, exotoxina altamente tóxico. E as endotoxinas vai ter uma toxicidade moderada. Se você quiser continuar lendo isso aqui, você dá um pause, você lê ou copia, que eu acho muito importante. Então, vai ter aí, graças à cápsula, graças à parede celular, o que chamamos de exotoxina e endotoxina. Beleza? Olha só, com relação a uma outra adaptação que a bactéria faz, é ela sair de um modo de vida normal e entrar no modo de vida esporo. Olha só, para resistir a ambientes adversos, as bactérias formam esporos. Então, as bactérias podem passar por um processo de esporulação, que nada mais é do que a redução do seu metabolismo e a perda de água. Ela perde água e reduz o metabolismo, reduz a síntese de RNA mensageiro, concomitantemente reduz a síntese de proteínas. E também acontece a perda de água. Então, essa imagem aqui ela vai estar mostrando a formação de septos, que vai criar uma espécie de membrana interna dentro do citoplasma bacteriano, que vai ser o esporo, e vai haver uma redução da atividade metabólica. Então é assim que acontece a esporulação. Redução do metabolismo, redução da quantidade de água da bactéria, até ela voltar ao seu estado normal. Então, quando o ambiente não é tão favorável, a bactéria pode assumir essa forma, ok? Com relação à divisão bacteriana, uma coisa que você tem que saber é o seguinte, que as bactérias não se dividem por mitose. Bactéria não sofre mitose, bactéria não tem fuso mitótico, ok? Bactéria não tem fuso mitótico, portanto não acontece mitose. Quando a bactéria quer se dividir, ocorre a duplicação do DNA, duplicação semiconservativa, e em seguida acontece a formação de septos. O septo vai ser formado a partir de invaginações da membrana plasmática e também da parede celular, e a bactéria vai ser partida em duas. Essa formação de septos acontece muito rápido, então a bactéria ela acaba se reproduzindo muito rápido, com exceções algumas bactérias parasitas que demoram aí 14 a 20 dias para poder sofrer processo de divisão. Mas no geral, grande parte das bactérias sofrem divisão aí rápido pra caramba. Em 8 minutos
existe aí uma bactéria da origem a quase 100 bactérias. Então, não acontece mitose, o que acontece é formação de septos, ok? E não tem também o fuso mitótico. Gente, talvez tenha ficado batido, não tenha falado, mas eu deixei para falar agora. Bactérias possuem fragmentos de DNA que chamamos de extracromossomos. São fragmentos que não vão estar ligados ao DNA principal da bactéria. Esses fragmentos também carregam informação genética e é o que chamamos de plasmídios. Os plasmídios são fragmentos circulares de DNA que têm a capacidade de carregar informação genética e também têm a capacidade de se ligar com o DNA principal da bactéria. Então, caso o plasmídio se ligue ao DNA principal da bactéria, uma nova característica pode aparecer na bactéria. Vai produzir uma nova proteína, já produz, vai passar a produzir mais ainda. Então, bactérias vão possuir o que chamamos de plasmídio. Esse plasmídio aí, gente, se eu fosse falar aqui de biotecnologia, era 1 hora falando só de plasmídio. Mas plasmídios são fragmentos de DNA circular existentes na bactéria. Graças a esse plasmídio e graças a outros mecanismos bacterianos, a bactéria ela pode transmitir o seu material genético. Essa transmissão recebe 3 nomes: transformação, transdução e conjugação. São 3 mecanismos de transmissão de material genético bacteriano. E são bem fáceis. Na conjugação você vai encontrar o seguinte: bactérias que se unem e acabam trocando o material genético. Então se conjugam, conjugação. Na transformação, uma bactéria acaba morrendo, digamos assim, o seu DNA fica solto e acaba entrando dentro de outra bactéria e se incorporando ao seu DNA. Transformação. E por último, a transdução, que é um vírus. O vírus ele acaba capturando um fragmento de DNA de uma bactéria e transmitindo para outras bactérias. Então, a bactéria acaba utilizando o vírus como um transmissor do seu material genético. Então a gente tem a transformação, a conjugação e a transdução como sendo 3 mecanismos de transmissão de material genético bacteriano, ok? E por fim, a gente vai ter bactérias que não possuem parede celular, que no caso entra o micoplasma. Micoplasmas são bactérias bem simples, bem pequenas, são menores do que as bactérias que têm parede celular. Sua composição química é a mesma, a diferença só vai ser essa, não vai ter parede celular. Então aqui está a imagem de um micoplasma. Temos também as bactérias fotossintéticas, bactérias que fazem aí o processo de fotossíntese, como no caso as cianobactérias, que vão possuir tudo que as outras têm, só que vai ter o ciassomo. O ciassomo vai ser uma estrutura fotossintética, vai ter deixa eu pescar aqui o nome de 2 pigmentos que é essa do cianossoma. Vai ter a ficocianina e a ficoeritrina, que são 2 pigmentos fotorreceptores que acabam aí sendo utilizados para poder acontecer o processo de fotossíntese. Sendo também que existem diversos pigmentos de clorofila que também vão estar associando no processo de fotossíntese. Então, gente, essa aula aí foi para você que queria compreender melhor as características de um organismo procarionte. Eu não falei aqui de bactéria como importância dela global, mas lembra disso, bactérias são importantes demais. Bactérias estão presentes no ciclo do hidrogênio. Cara, não esquece disso, bactérias estão presentes no ciclo do hidrogênio, fazem aí para poder elas adquirirem a sua energia, elas fazem o processo de respiração celular através da quimio. Deixa eu só voltar aqui, já que eu toquei nesse assunto, eu queria só comentar isso antes de acabar a minha aula. Olha só, deixa eu voltar. Olha só, elas fazem o que chamamos de quimioautotrofia. São bactérias que estão no solo, que fazem esse processo de fixação do nitrogênio atmosférico, a sua conversão em amônia, a conversão em nitrito, a conversão em nitrato. E é graças às bactérias nitrificantes que acontece a fixação de nitrogênio que acaba entrando dentro da nossa dieta. Então, bactérias são importantes demais mesmo. Desculpa por essa travadinha no final, é porque eu não poderia deixar de comentar para vocês isso.
Se você gostou da minha aula, dá um like, comenta, compartilha, divulga, avisa para seus amigos que eu tô aqui no YouTube para ajudar vocês. Não esquece de me seguir nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, eu tô em tudo. Meu WhatsApp tá aqui embaixo, pode manter contato comigo. E é isso aí, gente. A biologia é muito fácil de aprender, só basta você anotar o que Patrick vai dizer.